Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor nesta noite. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra, segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Eita glória, toda honra e toda glória dada meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Deus é bom em todo tempo Ele é bom, digno e fiel, né, meus irmãos? Engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor nesta noite. Entre aí com muita alegria no canal para receber a palavra do Senhor. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Entre aí com muita alegria no coração, deixando o seu like, se inscrevendo, enviando esta palavra a outras pessoas. Vamos aí no ID do Senhor, na mesma fé, na mesma concordância, de mãos juntas, assim na mesma união, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Vamos segurar nas mãos aí um do outro, aí andar como uma corrente, porque o Senhor se agrada disso. A serva do Senhor não prega religião e nem prega placa de igreja. Nós pregamos Jesus, 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 o nosso Salvador, o nosso Rei, o nosso grande Rei, o Deus dos exércitos, o Deus dos deuses. Aleluia, glória a Deus, toda honra e toda glória dada para Ele. Em nome de Jesus, já apresentei sua vida, suas petições, suas orações aí, as madrugadas, durante o dia. Já convidei o Senhor como nosso convidado especial, então tá tudo nas mãos de Deus, que seja feita a vontade dele assim na terra como no céu, amém? Glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. E vamos aí orar o Pai Nosso para começar e vamos receber a palavra com alegria. Vamos aí, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Toda honra e toda a glória dada meu Senhor nesta noite, toda exaltação, todo louvor. Ele é merecedor, né, meus irmãos? Porque Ele traz essa palavra edificada para nós aqui, aprender cada dia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. E nós vamos orar ao Pai Nosso assim, em nome de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Venha a nós, seja o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos cada dia o vosso pão cotidiano. E perdoa-nos os vossos pecados, pois também nos perdoamos aquele que nos deve, e não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Aleluia, glória a Deus, toda honra e toda a glória dada meu Senhor, toda exaltação, todo louvor, santo é o Senhor, grande é o Senhor. Vamos para a palavra em nome do Senhor Jesus? E hoje nós vamos para Malaquias, capítulo 3, versículo 18. E o refrão da palavra fala assim: diferentes para fazer a diferença. Diferentes para fazer a diferença. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Toda honra e toda a glória dada meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Santo, 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 santo é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo, 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 santo é o Senhor, digno de honra, de glória e de poder. Aleluia. Malaquias capítulo 3, versículo 18. Versículo 18 fala assim: aleluia. Então vireis outras vezes, diferenças entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve. Olha aí forte, né, meus irmãos? Vamos ler mais uma vez aqui o versículo 18. Então vereis outras vezes a diferença entre o justo e o injusto. Entre o justo. Repetindo mais uma vez em nome do Senhor Jesus. Então vereis outras vezes a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda a glória dada meu Senhor. Vamos para a palavra em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos aprender que nos fomos chamados para fazer a diferença no meio de uma geração corrupta e perversa, pois é o próprio Senhor quem estabelece a diferença que existe entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não lhe serve. Vamos prestar atenção aqui, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus.
Toda honra e toda a glória é dada do meu Senhor. O Senhor faz diferença aqui nos que servem e os que não servem. Glória a Deus. Na antiga aliança, o Senhor escolheu o povo de Israel para ser diferentes de todos os demais povos da terra. Em Êxodo capítulo 19, versículo 4 e versículo 6, na nova aliança, o Senhor escolheu a sua igreja, a qual é constituída de pessoas de todos os povos, raças, línguas, nações que creem em Jesus Cristo como Filho de Deus, para elas fazerem a diferença como luz do mundo e sal da terra. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Em Êxodo capítulo 8, versículo 23, em Êxodo capítulo 8, versículo 23, o próprio Senhor deixou claro para o faraó que os israelitas, o seu povo, era diferente do povo egípcio. Pagões, dizendo: e porei separações entre o meu povo e o teu povo. Glória a Deus, aleluia, forte, né? O Senhor cuida dos seus, você viu aí? Em nome de Jesus, para a glória de Deus, é a escritura que está falando, é a palavra de Deus, amém? Na nova aliança, a igreja do Senhor é reconhecida nas escrituras como o Israel de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Em Tito, capítulo 2, versículo 14, Paulo afirma que a igreja do Senhor é formada por um povo exclusivamente de Deus, um povo seu especial. Aleluia, glória a Deus. Zeloso de boas obras. Um povo seu especial, zeloso de boas obras. Forte, né, meus irmãos? Eita, glória, eu me alegro com isso, em nome de Jesus. Nós também fomos chamados para fazermos a diferença, para sermos irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrupta e perversa, entre as qual resplandeceis como astro no mundo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Filipenses capítulo 2, versículo 15, que está escrito em nome de Jesus, amém? Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e versículo 10, é dito que somos gerações eleitas, o sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vós chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Toda honra e toda a glória dada ao meu Senhor nesta noite, toda exaltação, todo louvor. Amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos dar um aleluia aí pela a palavra do Senhor, que é eficaz em nome do Senhor Jesus. Enquanto fez a diferença em sua geração, porque andamos com Deus. Gênesis capítulo 5, versículo 22 até o versículo 24. E Enoque simboliza a igreja que anda com Deus e será arrebatada ao encontro do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Josué fazia a diferença em qualquer ambiente em que vivesse, porque era um homem sábio e ajuizado, que tinha o Espírito de Deus e o Senhor era com ele. Aleluia, glória a Deus, e o Senhor era com ele. Aleluia, toda honra e toda a glória dada ao meu Senhor, o Senhor será conosco também em nome do Senhor Jesus. Se nós formos ajuizados na palavra e na obra em nome de Jesus. Glória a Deus, como o Senhor está falando aqui.
Aleluia, glória a Deus. Em Gênesis, capítulo 39, versículo 1 até o 23, Samuel fez a diferença em sua geração, porque era um homem honesto e ninguém tinha do que o acusar. Glória a Deus, aleluia. Em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 1 até o 5, Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele fez a diferença em sua geração. Aleluia, glória a Deus. Toda honra e toda a glória dada ao meu Senhor. Em Jó capítulo 1, versículo 1, Daniel fez a diferença em sua geração, corrompida na Babilônia, porque ele tinha no seu coração propósito bem diferenciado. Repetindo mais uma vez, em Jó capítulo 1, versículo 1, Daniel fez a diferença em sua geração corrupta na Babilônia, porque ele tinha no seu coração o propósito bem definido de servir somente ao seu Deus. Daniel capítulo 1, versículo 8, algum tempo depois, o próprio Deus testemunhou sobre a diferença que esses três homens, Noé, Daniel e Jó, fizeram na sociedade em que viveram. Aleluia, glória a Deus. Olha aí, forte, né, meus irmãos? Vou ler mais uma vez aqui. Em Daniel, capítulo 1, versículo 8, alguns tempos depois, o próprio Deus testemunhou sobre a diferença que esses três homens, Noé, Daniel e Jó, fizeram na sociedade em que viveram. Ezequiel capítulo 14, versículo 14. Forte, né, meus irmãos? A palavra de Deus, ela é linda, maravilhosa. Cada dia que a gente lê ela surpreende nós com a sabedoria de Deus, em nome de Jesus. Vamos para a conclusão da palavra em nome do Senhor Jesus. Um certo pastor nos contou que o crente, em certo sentido, deve ser como as garças, que apesar de pisarem na lama, não mancham suas penas. Estas permanecem brancas, calçados com os sapatos da preparação do Evangelho da paz. Poderemos caminhar neste mundo sem nos contaminar com ele. Efésios, capítulo 6, versículo 15. Por isso, o Senhor sempre exige que o seu povo seja diferente no mundo. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 até o 18. Glória a Deus, aleluia. Vou ler mais uma vez a conclusão para ficar bem eficaz, em nome de Jesus, para nós prestar atenção. Glória a Deus, aleluia. Um certo pastor nos contou que o crente, em certo sentido, deve ser como as garças, que, apesar de pisarem na lama, não mancham suas penas. Estas permanecem brancas, calçado com os sapatos da preparação do Evangelho da paz. Poderemos caminhar neste mundo sem nos contaminar com ele. Efésios capítulo 6, versículo 15. Pois isso, o Senhor sempre exige que o seu povo seja diferente no mundo.
Aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor. Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Deus é maravilhoso, digno e fiel, né, meus irmãos? Eita, que palavra linda e eficaz. Eu me animo, meu coração regozeja. Fica cheio de sabedoria, porque a palavra dele traz sabedoria, traz vida. Eu me alegro muito. Glória a Deus, aleluia. E nesta palavra linda e maravilhosa, eu faço um convite aos meus irmãos nesta noite, que aqueles que não receberam Jesus, ou aqueles que saíram da presença do Senhor também, volte para o Senhor. Jesus te chama. Você que nunca entrou nas águas, você que nunca recebeu Jesus como seu único suficiente Salvador, você quer receber Jesus como seu único suficiente Salvador? O Senhor te faz uma pergunta, Ele te faz um convite. Se você quiser, é bem facinho. Você vai ali no canto, ali tem um particular com Deus, só você, Deus e você. E você fala, Senhor, eu entendi a palavra, foi muito eficaz no meu coração. Eu recebo o Senhor, eu reconheço o Senhor como meu único suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, eis-me aqui. E o Senhor vai te abraçar, o Senhor vai te direcionar, o Senhor vai te ensinar, o Senhor vai te exortar. E siga a palavra, siga com coração manso e humilde, e você vai ver o que o Senhor vai fazer. Tudo que é travado na sua vida vai destravar, porque Deus está contigo, e nada pode frustrar os projetos do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus, amém? Você que saiu, volte também. Você é conhecedor da palavra, se você não era, agora você é, em nome de Jesus. Volte, Jesus quer te salvar, você, sua casa e sua família. É um convite do Senhor, porque as tribulações vão vir, os males vão vir, o vento forte vai vir. Você está com Ele, só Ele protege, só Ele guarda, debaixo do seu manto, do seu sangue, do seu... Ele é o nosso guarda fiel, Ele nos guarda, em nome de Jesus. E não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje não, faça hoje, agora, em nome de Jesus, para a glória de Deus. E o Senhor é contigo. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso em nome do Senhor Jesus para terminar, para a glória de Deus. Toda honra e toda a glória é dada para Ele, toda exaltação, todo louvor. Santo, 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 santo é o Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o vosso pão cotidiano, e perdoa-nos os vossos pecados, pois também nos perdoamos aquele que nos deve, e não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Amém? Glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda a glória dada ao meu Senhor nesta noite, toda exaltação, todo louvor. Engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor, toda honra e toda a glória dada para Ele. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por tudo, Senhor. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Amém.